Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Volatilidade, né? Que dia! Dia maravilhoso aí de vol. Mínima no 100.692, fechamento no 102.675. Praticamente estável. Chegamos a cair 2%, fechamos com uma ligeira queda de 0,25. E aí a gente pode dividir aí o mercado em duas partes, tá? Primeiro, pela manhã, né, todo drama com relação ao Credit Suisse, né, na verdade começou ontem, né, o banco ontem já caiu 6%, 7%, né, depois que soltou o relatório em relação aos resultados acumulados de 2022 e admitiu fragilidades materiais em seus relatórios financeiros dos últimos 2 anos. E aí, e sem falar, né, o resultado bem abaixo do esperado. E aí hoje, pela manhã, na verdade, na madrugada ali, pela manhã, as preocupações atingiram um outro nível de estresse. As ações caíram 20%, chegaram até a cair 30% após, né, o Banco Nacional da Arábia Saudita, o principal acionista do banco, afirmar que não vai oferecer nova ajuda financeira como nos últimos trimestres. Né, eles atingiram um patamar de participação de 10%, e é isso, não vamos mais entrar nesse barco aí por conta de regulação, mas enfim, é porque provavelmente sabe o tamanho do problema, né? E aí, você está falando do Credit Suisse, várias subsidiárias fora da Suíça, né? Tem um balanço de ativos muito maior que, né, o Banco Vale do Silício ou qualquer coisa nesse sentido que quebrou, né, nesses últimos, né, sexta e sábado, né, a gente teve a quebra de 2 bancos norte-americanos, né, acho que você, né, se não tá fora do planeta Terra, acho que você escutou isso. Pô, a gente tá falando do Credit Suisse, né, são, em termos de ativos, segundo o relatório, né, segundo o resultado do 2022, 580 bi de dólar de ativos. Então não é uma coisa simples, por isso que trouxe tanto estresse assim, tá? E estresse, crise financeira, gera o quê? Menores expectativas de crescimento. Nós estamos num ambiente de expectativa até de recessão, né? Já tem gente falando já desde dezembro, novembro do ano passado de recessão para os países desenvolvidos, e um problema de uma crise financeira só agrava essa expectativa, tanto que um problema de crescimento, de expectativa de PIB, significa o quê? Bate geralmente em commodities. E hoje a gente viu, na verdade, assim, a gente teve 2 efeitos do petróleo. Primeiro, a gente teve esse efeito da questão da crise econômica. E segundo, perdeu 75. Tem muita gente, literalmente, muita gente comprada, muita gente estopando. Tá? O petróleo chegou a cair aí no pior momento, aí chegou quase a sair 7%. Tá? A gente voltou lá para os $72, lá para dezembro de 2021. No final das contas, deu uma melhorada, né? Fechamos com uma queda de 4%, deu uma melhorada, mas foi bom, né? Foi bom não, a gente vai dar uma olhada no gráfico, né? Mas melhorou até que razoavelmente. E por que melhorou? Tá? Porque no final do dia, e por isso que reflete esse Ibovespa com uma longa sombra inferior. Aí você olha aqui, né? Vamos trazer aqui, por exemplo, o petróleo. Longa sombra inferior. Você olha o S&P. Longa sombra inferior. Né? E o que trouxe esse processo de recuperação, saindo das mínimas? O Banco Central da Suíça afirmou que vai garantir liquidez, caso necessário, para o Credit Suisse. Né? É aquela questão, é um problema que já vem de bastante tempo, né? Já desde o terceiro trimestre do ano passado, a gente já vem observando esses problemas com o Credit Suisse e que se agravaram ainda mais, né, com toda essa questão dessas quebras dos bancos norte-americanos. Tá? Então isso é bom.
né, o Fed já trouxe o compromisso de ajudar o mercado com relação aos bancos norte-americanos, compromisso do Banco Central da Suíça, e, né, a gente tem como pano de fundo de tudo isso, apesar dessa forte queda do petróleo, ela gera uma expectativa de menor inflação. E uma expectativa de menor inflação ajuda também no compromisso dos bancos centrais, em especial que o Fed já apontou, de reduzir o aumento de juros. Né? Então, isso trouxe o quê? Que a curva de juros, aqui a curva de juros também fez esse processo de fechamento, fechou a curva de juros justamente nessa questão das expectativas de inflação, lá fora também. Agora está praticamente na curva colocado, aumento de 25 pontos base para a reunião do dia 22. Até quinta-feira da semana passada era 50 e não vai ter, e pode ir mais. Né? Então a gente teve uma reversão de percepção que, assim, obviamente a gente tem uma pressão ainda nessa questão da crise financeira, que é algo que gera uma expectativa negativa, gera uma aversão ao risco, mas nós temos no outro lado, aqui no Ibovespa em especial, uma relação de risco-retorno bem interessante na compra, pelo menos é o que eu acho, e no S&P a gente voltou mais uma vez para o ponto importante. Então, a gente teve uma relação de risco-retorno, a gente tem que ficar muito atento a essa questão da relação de risco-retorno. E, como eu sempre falo aqui para vocês, curva de juros é o que vai mandar no final das contas, tá? Inclusive, hoje, né, a gente fez parcial de 2 posições, a gente tinha posição em TOTS, posição em equatorial, a gente fez uma parcialzinha aí de 6%, a gente aproveitou essas recentes quedas, voltou para 102, 101 mil pontos, a gente aproveitou para comprar empresas de qualidade, estava com múltiplos interessantes, com risco-retorno muito bom, né? Então, fizemos isso, fizemos umas parciais, inclusive, se você quer participar da comunidade do Infobolsa, receber essas recomendações, confira aqui o link na descrição do vídeo, para você receber essas oportunidades. Então, não deixa de de não aproveitar essas oportunidades, porque ainda tem bastante coisa na mesa, e provavelmente a gente, com esse candle de reversão aqui do Ibovespa, a gente pode ir em busca de novas oportunidades, tá? Então, assim, foi um dia que eu falei, separado. Primeiro, amanhã o desastre, e aqui, no final do dia, uma belíssima recuperação em boa parte dessa questão da curva de juros. A gente teve, né, a mesa do planejamento, reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal, mas a gente sabe que precisa ver o que vai acontecer. Né? Falar é uma coisa, trazer a solução é outra. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar do gráfico aqui. Ó. Candle de reversão. Né? Que eu falei ainda. Tá bem pesado. Mas, mais uma vez, a gente tá aqui nesse fundo. E aqui é o que a gente já conversou bastante aqui. Aqui, para mim, não tem muito o que dizer qual é a relação de risco-retorno mais favorável. É compra. Significa que vai voltar para os 112 mil pontos? Não. Significa que pode oferecer alguma oportunidade em papéis de qualidade, como a gente falou, Equatorial e TOTS, que a gente aproveitou as oportunidades. E assim, voltou para essa região do 106, 107, volta a vender. Não tem problema. Não tem problema. Porque por enquanto o mercado está caindo a conta gotas, né? Vai, dá uma esperança, derruba. Dá uma esperança, derruba. Então, a gente não pode negligenciar, né, nunca a tendência, tá? Mas aqui que eu falei, mais uma vez eu repito. Relação de risco-retorno para compra. E o que sofreu muito... vamos lá, né? S&P. Peraí. Aí. Olha a recuperação. Mas aqui é assim, ou você compra perto do 3.800, e aqui é um ponto para pensar em parcial, em vender, né? 3.940. Só vamos mudar de opinião se romper esse patamar. Se o mercado começar a colocar muito na conta que o Fed, de fato, até pode pensar em corte de juros,
que é uma coisa que estava descartada até quinta-feira passada, até quarta-feira passada, esse 3.940 pode ser rompido. Vamos ver. Por enquanto é tendência de baixa. E o principal, né? Petróleo. Só nessa semana está caindo 10%. Né? Hoje chegou a cair aí 14%. Se eventualmente perder $75 o barril, o Brent, né? O alvo, né, tá bem marcado. 66. Então, vamos ver esse fechamento. Né? Vamos ver o fechamento dessa semana e entender se eventualmente a gente vai perder esse patamar. Se realmente a gente tem essa questão dos bancos e os commodities sofreram muito por conta dessa questão do setor financeiro. Se a gente tiver alguma resposta em relação a isso, a gente pode ter, né, algum tipo de reação, tá? Mas se tudo isso foi anulado, toda essa questão foi não, a gente não vai ajudar em nada e problema, cada um resolve o seu problema, o que não deve ser essa questão. Provavelmente a gente vai segurar mais uma vez nesse 75. Tá? Então, fica ligado. Então, porque ele só fica no meu drive, tá certo? Ó, PetroRio segurando nesse 32 pode ser interessante. Muita gente falando, né? Virou meio que moda 3R a R$27, né? Se você gosta do papel, tá num ponto interessante, né? Se você gosta de Petrobras, olha o sinal de reversão que deixou. Então, vale ponderar todos esses pontos em relação ao petróleo, tá? Vale. Aqui a gente teve, né, um fechamento em queda. A gente chegou a ficar bem pior ao longo do dia, mas bem pior, né? Praticamente fechamos o gap aqui nos R$79, né? Mas abaixo desses R$82, fechando a semana assim, perna de baixa e, como a gente já comentou aqui, uma nova oportunidade, uma belíssima nova oportunidade de compra na região dos R$77, R$75. Tá? Então, fica ligado nesse processo. O que chamou muita atenção, bancos, mais uma vez, Bradesco segurando nos R$13, deixando o sinal de reversão com volume acima da média. Então, mais uma vez, oportunidade para, se você quiser começar a montar a posição em Bradesco, tá aí a oportunidade. E Itaú, mais uma vez mostrou força compradora nos R$23, volume acima da média. Se conseguir romper esses R$24, especialmente se abrir com um gap rompendo esses R$24, é uma belíssima oportunidade de compra. Beleza? Então, assim, o mercado num ponto, mais uma vez, nessa região dos 103, 101 mil pontos, que foi compra em 2021, foi compra em 2022. Estamos mais uma vez com essa relação de risco-retorno. A questão é a seguinte, que diferente desses últimos, por exemplo, diferente dessa última compra aqui, a gente tinha uma questão fiscal um pouco melhor. Agora a gente, né, tem uma questão fiscal bem pior, mas bem pior mesmo, assim. Então é isso que vai definir primeiro essa âncora fiscal, né, e como o Banco Central, na reunião do dia 22, vai tocar essa questão da Selic. Tá? Se a gente levar em conta aonde a curva está, aonde o Ibovespa está, onde os múltiplos estão, a gente pode até abrir espaço, né, se isso for, né, se isso se alinhar, sem dúvida nenhuma, é uma belíssima oportunidade. A questão a gente não tem nenhuma certeza em relação a essa questão fiscal. E da mesma forma que essa curva de juros fechou, se a gente tiver alguma dúvida em relação a esse arcabouço fiscal, ela tende a retornar todo esse otimismo que vem sendo precificado. Beleza?
Então é isso. Um grande abraço e até mais.